Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre um livro que foi lançado recentemente. O título do livro é De Moto pelo Mundo. E ele foi escrito pelo advogado conhecidíssimo em Vitória da Conquista, Paulo de Tarso Magalhães Davi. Paulo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como é que surgiu a ideia do livro? Além de advogado e de professor, eu sou um motociclista, o que o pessoal chama de motociclista raiz. Eu sempre gostei muito de viajar de moto. Na verdade, a moto ela surgiu na minha vida por um acaso, depois de já formado em advocacia, mas no momento que ela apareceu na minha vida, ela acabou mudando isso. Eu tive outra visão da vida, de outra perspectiva, e eu acabei assim sendo um viajante de moto. Comecei viajando para encontros e depois simplesmente por prazer. As viagens foram ficando cada vez mais longas. Comecei a fazer viagens fora do país, a princípio pela América do Sul, posteriormente eu fiz Estados Unidos. E sempre que eu voltava das viagens, que contava o que acontecia, como foi, as pessoas falavam comigo: Paulo, você devia escrever isso, coloca isso no livro. Suas histórias são muito interessantes, etc. E eu acabei incorporando, e um dia em casa, assistindo televisão, minha companheira, eu acabei resolvendo, com o computador na mão, eu falei: sabe de onde eu vou escrever minhas histórias. E como é que essa obra está dividida? Como é que você conta tudo isso que aconteceu nessas viagens? No livro eu começo contando sobre como a moto surgiu na minha vida, depois a primeira viagem, que foi para perto mesmo, para Porto Seguro. E aí as histórias foram surgindo, as lembranças acontecendo, e o livro foi se desenvolvendo e acabou, ao encerrar, lançando no Encontro de Moto. Agora, no dia 15 de setembro, que foi o lançamento, e foi aparentemente um sucesso. O livro tem 12 capítulos, mas 7 deles exclusivamente sobre algumas viagens internacionais que eu achei assim bem interessante contar. E os perrengues que aconteceram em virtude da falta de experiência, do mau planejamento e até mesmo de as pessoas que viajaram não tinham muita convivência. Então isso acabou atrapalhando um pouco a viagem. Tudo o que aconteceu serviu de experiência para não acontecer de novo na segunda viagem. E uma prova disso é que eu repeti essa viagem. A primeira que eu fiz com outra pessoa, dessa vez só viajou 2 casais, eu, minha companheira e um amigo com a esposa. E aí nós fizemos esse mesmo roteiro, com mais vagar, com mais tempo, conhecendo os lugares, e foi uma viagem bastante agradável. E por onde foi que vocês andaram, Paulo? Quais foram os países e as regiões visitadas? Nós rodamos aqui o que a gente chama o do Mercosul, Saímos do Brasil, fomos por Uruguaiana, entramos na Argentina, atravessamos a Argentina por Mendonça, Córdoba e Mendonça, entramos no Chile, fomos para Santiago, ficamos alguns dias em Santiago, descemos até a região dos lagos e voltamos por Bariloche. E no Brasil entramos pelo Chuí, passando também, claro, no Uruguai. Então foi uma viagem bastante agradável, bem interessante, e que serviu de estímulo para fazer outras viagens, histórias de viagem de moto. Mas qual é o gênero e a que público este livro se destina? São histórias, então são causos, como dizia o povo de antigamente, é de fácil leitura e para distrair, agradável de ler e bem interessante. Ontem você falou sobre alguns perrengues em uma viagem e uma outra bem sucedida. E a aventura continuou, né? Depois dessas 2 viagens, eu tive mais intimidade com outro companheiro, que a gente não tinha feito grandes viagens juntos, mas que acabou sendo
meu companheiro constante de viagem, que é Hermes, mas que a gente chama ele de Minho. Com Hermes eu fiz algumas viagens, 2 delas, na verdade 3 delas ao Peru. Muito longe, hein? Como é que foi esse percurso, Paulo? Assim, a primeira foi mais tranquila, né? A gente fala que a gente foi ao Peru, mas na verdade a gente circulou pela América do Sul, né? Que a gente saiu daqui, fomos para Foz do Iguaçu, aí atravessamos a Argentina pelo norte, né? Fomos São Salvador do Rio, e depois de lá atravessamos os Andes e fomos para o Atacama, né? Ficamos alguns dias em São Pedro do Atacama. E foi tudo tranquilo? Claro que tem perrengue, né? Ao atravessar o deserto, eu me desidratei, passei um pouco mal, mas recuperei e depois subimos o Chile e entramos no Peru, por Arica. Aí fomos até Cusco, de lá conhecemos Machu Picchu e posteriormente nós voltamos pelo Acre, Rondônia, Mato Grosso, e voltamos para casa. Essa foi uma outra viagem, mas foi tão agradável que nós resolvemos depois repeti-la. Repetir, quando a gente fala, não quer dizer que a gente passou pelos mesmos lugares, mas voltar ao Peru. Eu vi fotos há algum tempo que vocês foram também à América do Norte, né? Como é que foi isso? Vocês não foram de moto daqui até lá, né? Assim? Não dá pra gente contar o livro todo em tão pouco tempo, nem é essa a pretensão, mas de dar alguns spoilers, né? Então nós fizemos uma viagem aos Estados Unidos. A ideia era sair daqui de moto, mas devido a tempo e dificuldades de alguns companheiros não foi possível. Então nós pegamos as motos em São Francisco, nós cruzamos de leste para o oeste, pegamos as motos em São Francisco e descemos. Aí fizemos Los Angeles, fomos para Las Vegas, Grand Canyon, descemos o Texas, fomos até depois a Nova Orleans, subimos o Mississippi e visitamos Memphis, que é a terra do rock and roll, não podíamos deixar de fazer. Passamos na Carolina do Norte, nas Curvas do Dragão, que a gente chama Tail of Dragon, né? E aí subimos, chegamos a Virgínia, fomos para Washington, passeamos em Washington e de lá nós atravessamos alguns estados e fomos para Nova York. E tudo isso nas motos alugadas lá mesmo nos Estados Unidos, né? Em Nova York nós devolvemos as motos, ficamos um tempo lá. O livro esmiuça isso, né? O que nós fizemos e tal. E numa viagem deste porte, quer dizer, dessa distância, não aconteceu nenhum problema, nada? Essa viagem ela teve alguns perrengues, não durante a viagem, mas antes da viagem, né? Quando já estava tudo preparado, motos alugadas, passagem comprada, os primeiros hotéis em São Francisco reservados e pago, minha companheira descobriu um câncer e isso foi um grande problema, né? Uma causa de estresse, porque ela tinha que estar pronta para viajar, e falei isso com o médico, e ela acabou viajando, tomando remédio em cima da moto, e a gente teve problema para entrar por causa que ela estava radioativa, né? Isso na alfândega. Então nós tivemos assim vários perrengues, né? Que antecederam a viagem. A viagem lá foi tranquila e divertida. Paulo, vamos contar aí uma última história do livro, que é essa aí da América do Sul, Covid, foi bem complexa, né? Nós saímos aqui em março de 2020, na sábado de carnaval, onde a Covid ainda não estava, era notícia na Europa. E aí nós viajamos. Quando nós fizemos esses roteiros todos pela Argentina, Chile, passando na mão do deserto, subimos o Peru e fomos até o norte do Peru para conhecer o Cânion del Pato, a Covid foi se disseminando, instalando. Bom, se já era uma situação difícil para quem estava em casa, imagine aí para quem estava tão longe. Quando nós estávamos em Lima, o governo decretou um lockdown, e lockdown de verdade, onde tudo ficava fechado e a gente não podia sair. Ficamos presos em Lima durante
15 dias, sem poder ir para lugar nenhum, até que nós conseguimos voltar de avião e as motos ficaram lá. A gente teve que fazer um processo para legalizar as motos no Peru. O governo permitiu que ela ficasse lá por um ano. E aí no final do ano, em novembro, nós voltamos para buscar essas motos. Mas aí nesse momento a pandemia estava quase que no auge, né? Vocês tiveram algum contratempo por isso? Aconteceu uma série de problemas, porque a gente tinha um prazo para sair e a gente acabou não conseguindo, porque teve bloqueio de estrada por parte de agricultores. E aí ficamos presos de novo no Peru. E quando a gente finalmente chegamos na fronteira com o Acre para vir embora, descobrimos que a fronteira só estava aberta, a fronteira aérea, a terrestre continuava fechada. E aí foi outro perrengue para a gente conseguir autorização para sair do país, mas conseguimos. Que sufoco, hein, Paulo? Ainda bem que passou. Mas isso ainda não foi o maior problema. Meus companheiros de viagem acabou pegando Covid, ficou muito ruim, e aí foi um outro problema, que aí para vocês saberem os detalhes vão ter que ler o livro, não tem outra solução. E aqui eu encerro, agradeço a Luciana pelo espaço e a vocês por ouvir. Obrigado. Fica aí a dica de leitura De Moto pelo Mundo, o livro do advogado Paulo de Tarso, que foi a história que a gente contou aqui nessa série super leve aí do Universo Diverso.